Olá, meus caros ouvintes, aqui é o DM e hoje também de modo especial estou aqui para ajudar você, caro inscrito, caro ouvinte, que tem dúvidas e quer algumas dicas sobre como melhorar seu desempenho nos jogos. Estou aqui para ajudar você que precisa de ajuda. E eu, hoje de modo especial, estou respondendo a uma questão proposta pela Beatriz, minha amiga pessoal também, inscrita do canal, que mandou duas perguntas. Então cada uma das perguntas eu vou responder num pequeno vídeo separado, ambos separados. A pergunta desse vídeo é a seguinte: dicas para narrar um combate épico. Ela nos pede dicas, Pede dicas sobre como narrar um combate épico. Então hoje o DM vai dar dicas simples e rápidas de como você pode, na verdade, desenvolver essa capacidade narrativa durante um combate de proporções gigantes. Então fica comigo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo no seu grupo, manda para os seus amigos, para os seus jogadores, para o seu mestre e vem comigo. Muitas vezes nas sessões que nós jogamos, os personagens ascendem a níveis muito altos e se tornam muito poderosos e são capazes de lançar magias e usar habilidades que são absolutamente incríveis e que causam um dano muito maciço nos inimigos. Coisas desse tipo são bem difíceis de você conseguir colocar visualmente para os jogadores durante as sessões. E às vezes nós caímos num automatismo de jogar rolagem de dados, cálculo de dano e turno seguinte e rodada seguinte, e perdemos um pouco desse charme, dessa base, dessa ideia central que é a interpretação dos papéis e a narração daquilo que é feito durante o jogo, que é papel do mestre, no caso, desenvolver essa narrativa. Então, como que nós fazemos isso? A gente pode exemplificar durante uma cena, Por exemplo, um mago ou feiticeiro de alto nível é capaz de conjurar duas magias, relâmpago e alterar forma. O que ele vai fazer? Ele vai usar essas duas magias contra um gigante da tempestade que se coloca diante dele como oponente. Então, como a gente tem duas formas aí de narrar esse encontro, esse embate. A primeira delas é simplesmente rolar os dados, calcular o dano e depois prosseguir para a rodada seguinte, rolar os dados, calcular o dano, prosseguir para a rodada seguinte e por aí vai, Esse é o primeiro método. É um método simplificado, mas, assim, extremamente ruim e chato e automático. Joga o jogo num automatismo total que foge da proposta do que é o roleplay game, o RPG. O RPG ele não é isso. O RPG ele não é um automatismo de cálculo de dano e ações. Jogos eletrônicos são assim porque tem essa mecânica embutida no sistema. O RPG não. A proposta do RPG é interpretar papéis. Então, vamos narrar essa cena como se ela estivesse de fato acontecendo numa aventura. Vamos lá. O mago, ele aponta seus dedos na direção daquele gigante da tempestade. Pequenos arcos elétricos se formam ali das pontas dos dedos e então ele dispara com um estampido alto, um relâmpago poderoso que ilumina todo o ambiente. O estampido de um trovão sacode o chão e balança os tímpanos daqueles que estão ouvindo e, atingindo o alvo, lança ele para trás. Logo em seguida, gesticulando e falando palavras de poder mágicas e arcanas, seu corpo começa a mudar de forma. Asas vão surgindo nas suas costas, uma cauda logo atrás no seu corpo. Seus membros, braços e pernas se alongam, o pescoço cresce e quando ele termina de conjurar aquele poderoso feitiço, ele está transformado num grandioso dragão vermelho adulto e ruge na direção do seu inimigo. Dá pra gente perceber uma diferença bem clara nos dois pontos. Enquanto um joga o dado, resolve o dano, passa para o seguinte, o outro trata de desenvolver a narrativa de como aquilo foi feito, de como aquilo foi realizado, que é o que de fato importa. E aí, a dica principal e mais essencial durante um combate, principalmente esses mais grandiosos, é tratar de narrar toda a ação que for realizada. Isso é desgastante? Isso parece desgastante? Não.
Nas edições mais recentes, isso não é tão desgastante. Na quinta edição do Dungeons & Dragons não é tão desgastante porque você não tem muitas ações a realizar. Agora, na terceira edição e na 3.5, os personagens tinham múltiplas ações, até 4 ações num turno, e combates muito grandes demandavam muito tempo, e isso era um pouco desgastante. Mas sempre você tem como contornar essas dificuldades do sistema, esses probleminhas que o sistema nos propõe para que ele possa, rodar melhor dentro da nossa mesa. Então o foco é sempre desenvolver a cena para que o jogador compreenda aquilo que ele fez. É claro, isso demanda do mestre uma capacidade de compreensão de como a situação está ali acontecendo e como desenvolver aquela cena diante dos olhos dos jogadores, porque de fato é a cena que ele quer ver. Quando você assiste um filme de super-heróis, por exemplo, você quer ver o Super-Homem voar, você quer ver o Batman andar no Batmóvel, você quer ver a Mulher Maravilha usar o seu laço, você quer ver essas coisas acontecerem, você quer vê-las. E o nosso trabalho no RPG, a nossa função no RPG é imaginar. E imaginar é ver com os olhos da mente. E ver com os olhos da mente é então interpretar aquela cena que acontece ali com uma rolagem de dados, com pecinhas na mesa em cima do grid, como de fato elas aconteceriam caso elas viessem a se concretizar diante dos nossos olhos. Aquele arco de eletricidade, aquele estampido do trovão, a forma do dragão, o gigante que é arremessado para trás com um relâmpago, todas essas coisas compõem uma cena de combate que precisam sempre ser levadas em conta. E essa é a principal dica que eu creio que talvez possa ajudar a maior parte dos mestres que queiram narrar combates sem grandes proporções. Tentar sempre minimizar aquilo que acontece nos dados. Às vezes os dados eles dão um dano absurdo, minimizar aquele dano não em questão numérica, mas transformar aquele dano numérico em um dano efetivo e prático, real, diante dos olhos dos jogadores. Muitas vezes você pode recorrer a coisas que geralmente não são comuns de sistema, como por exemplo, o personagem tirou um golpe crítico e às vezes ele na luta ali ele pode decepar o braço do inimigo, tamanho foi a força do golpe, ou ele pode explodir o oponente, tamanha foi a potência da magia. E isso o jogador não está esperando, o jogador não espera por isso, ele espera simplesmente que a barrinha de vida do oponente diminua até ele cair morto. Ele não vai esperar essas situações, então você vai poder arbitrar, dar penalidades, dar bônus, essas coisas que você pode realizar durante um combate. É sempre interessante manter esse posicionamento ficcional dos jogadores e dos oponentes, sempre pensar como os personagens agem naquela situação. Durante uma jogada, durante um combate, os jogadores sempre terão um pensamento tático, sempre pensarão em movimentar quantos quadradinhos, quantos pontos, qual é o deslocamento, qual o alcance do ataque, quanto dano que causa, e o mestre tem que pensar igualmente nessas mesmas coisas e ao mesmo tempo em como desenvolver essa cena diante dos jogadores, como eu falei, para que os olhos da sua mente imaginem aquela cena e ela possa ocorrer diante dos seus olhos. Então, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar, que é o que eu mais vejo que falta nas mesas de RPG hoje em dia, a narração das cenas do combate, não somente a resolução. Nunca deixe cair no automatismo da rolagem do dano, rolagem do dado, rolagem do dano, sem descrição da cena. Às vezes, a gente acaba deixando isso acontecer por conta do tempo que nós temos, do pouco tempo que nós dispomos para jogar os nossos jogos, e também porque a gente quer sair logo daquele combate, a gente quer continuar desenvolvendo a história, mas saiba que às vezes o próprio combate, ele também é um pedacinho da história que vai ficar marcado nas mentes dos jogadores. Então, hoje o nosso vídeo foi um pouquinho mais curto, mas também é uma resposta muito boa, uma dica muito boa que a Beatriz pediu. Então aqui eu já deixo, não só para ela, mas para todos aqueles que têm essas mesmas dúvidas. Então, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e não deixa de comentar. Compartilhe suas experiências com a gente. Pode ser que a sua experiência enriqueça cada vez mais cada um de nós, A mim mesmo também, deixa a sua experiência. Se você tem alguma dúvida, coloca aí que eu respondo ela num vídeo, caso seja interessante. Manda aí, pode colocar, pode mandar, deixa sua sugestão também, ideia, nós sempre estamos acolhendo. Então, caro aventureiro,
boas aventuras e nos vemos entre os dados.